que você abra sua Bíblia no Salmo 33 e acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Vamos à explicação do Salmo. Então você pode voltar ao primeiro versículo e perceber que o Salmo 33, como vários outros salmos, começa com um convite que é mais uma conclamação ao louvor ao Senhor. Os salmos, eles expressam isso muitas vezes. As nações são chamadas à exaltação, ao louvor de Deus, a conhecer o Deus de Israel. E ele começa falando justamente isso, só que agora aqui a conclamação é feita aos justos. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Justo no Antigo Testamento, e muitas vezes no livro dos Salmos, ele não tem o mesmo significado que a gente entende no Novo Testamento. No Novo Testamento, você sabe, a nossa condição de justiça, ela vem de Cristo, nós somos justificados em Cristo, a justiça dele nos é imputada, é como se nós estivéssemos debaixo cobertos pela justiça do Senhor Jesus. Mas a palavra justo, no Antigo Testamento, principalmente, ela tem a ideia da pessoa que, por temor a Deus, procura observar a lei de Deus. Ela anda nos caminhos de Deus e evita os caminhos da impiedade. Ela procura observar os mandamentos, os testemunhos, os juízos do Senhor e evitar tudo aquilo que vai contra esses mandamentos, esses juízos, esses testemunhos. Ou seja, o justo é uma pessoa que tenta, que procura, que se esforça para alinhar a sua vida em obediência com o caráter santo de Deus, como apresentado na lei de Deus. Então é essa pessoa que está em vista aqui. A palavra muitas vezes é usada também, portanto, como um sinônimo para qualquer pessoa que seja membro do povo escolhido de Deus, da antiga nação israelita, povo separado por Deus, povo da antiga aliança de Deus, com quem Deus firmou um pacto, primeiramente com Abraão, depois um pacto com todo o povo no Sinai, e estabelecendo esse pacto através da lei que foi ali dada. Então você pode entender o justo como sendo essa pessoa, mas obviamente, pelo que a própria Escritura ensina, não é qualquer pessoa que simplesmente nasça dentro desse povo, mas aquela que nascendo dentro do povo de Israel, portanto conhecendo e sendo instruída na lei de Deus, procura obedecer aos mandamentos de Deus e a ter atitudes, comportamento de justiça, de retidão.
Não uma retidão tirada da própria mente, não uma retidão tirada do senso comum, mas uma retidão que flui necessariamente da lei de Deus, que é a base do pacto de Deus com o seu povo. Então, o convite, a conclamação, a exortação, o desafio, como você preferir, é feito a essa pessoa, o justo, o reto. Ele diz, exultem os justos no Senhor, exulte os justos no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. A ideia é de que essa pessoa que quer viver assim, de acordo com a lei de Deus, o adequado para ela é justamente louvar a Deus, é buscar ao Senhor para adorá-lo. E nos próximos versículos, o que é dito é o modo como isso acontece. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Que é o modo de fazer isso, né? Não fala simplesmente, olha, de vez em quando entoa um louvor, de vez em quando fala alguma coisa. Não. Chame as pessoas, junte as pessoas, prepare-se para fazer isso, pense em como você vai fazer isso e coloque tudo isso diante de Deus com muita harmonia, com muita arte. Uma versão que diz, tocai bem e com júbilo. Não é uma coisa feita assim simplesmente na espontaneidade, não. É aquele sentimento que brota depois da convocação, do dever, da adequação, da apropriação, de ser apropriado, da propriedade, melhor dizendo, de ser apropriado para essa pessoa, o justo, o reto, louvar ao Senhor. Então ele agora, já que esse é o ambiente adequado para ele, então ele se prepara para isso, ele ajunta outros justos, outras pessoas querem fazer a mesma coisa, e eles pensam em como fazer isso, e eles elaboram um novo cântico. O novo cântico não é tanto a ideia de que você a cada momento escreve uma canção nova, mas de que as canções que você canta para Deus, elas brotam, elas fluem do fato de que você olha a realidade de uma outra forma. Você não olha mais a terra, o mundo, como sendo simplesmente um lugar onde você nasceu e aonde você procura aproveitar ao máximo, até que daqui você seja tirado, mas você olha o lugar como sendo propriedade de Deus, criação de Deus, lugar onde Deus expressa a sua glória e chama, convida você a participar dessa glória das formas mais criativas, das formas mais elaboradas, das formas mais belas possíveis. E então é isso que é feito aqui. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos. Então quem toca, quem canta é convidado, né? Saltérios de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, toquem bem, toquem com arte, com júbilo. E aí depois nos versos 4 e 5 é dada a razão para isso. Mas essa razão, na verdade, ela nada mais é do que um desenvolvimento do ambiente do justo, do ambiente do reto, daquela pessoa que quer se alinhar com Deus. Porque a palavra do Senhor é reta, todo o seu proceder é fiel. O justo, aquele que ama a Deus e ama os seus mandamentos, ele procura por esse ambiente. Isso é um eco do Salmo 1, onde se diz que o justo ali é aquela pessoa que evita a roda dos escarnecedores, evita o ciclo da impiedade e tem o seu prazer na lei do Senhor. O que é que diz lá? Na sua lei medita dia e noite. Aquele é o prazer dela. Aquele é o prazer dela. Como o Senhor Jesus disse, né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Não é isso? Então é o prazer, é o alimento. Ela tem, realmente encontra ali, na verdade, o seu ambiente. Então os versos 4 e 5 estão descrevendo o ambiente que o justo vai procurar. Isso, irmão, deve nos fazer pensar que quando você é salvo, quando você é aproximado de Deus, na maior expressão da graça do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, você vai procurar a ambiência, o ambiente, você vai procurar as ocasiões onde o louvor de Deus é prestado a Deus. Você vai repelir, você vai repudiar qualquer coisa que não se alinhe com isso. Você não quer um grupo que, mesmo que fale no nome de Deus, fale no nome de Jesus e cante alguma coisa, você perceba que a letra da canção não aponta para Deus, que o ensino não aponta para Cristo, que a reunião não exalta a pessoa maravilhosa de Jesus, e você vai ser, por outro lado, naturalmente atraído para todo grupo, para toda reunião onde isso acontece. Você vai ter prazer quando você chegar e verificar isso acontecendo. Haja uma grande orquestra tocando, haja apenas um grupo ali com um violãozinho, ou mesmo sem instrumento nenhum cantando, quando você identifica que aquelas pessoas querem louvar e exaltar o nome de Deus da melhor forma como elas conseguem fazer, já o seu coração se alegra, você diz, aqui é o meu lugar. Aqui é onde eu quero estar. Então, os versículos 4 e 5 estão colocando isso, a palavra do Senhor é reta,
o seu proceder é fiel, é para lá que eu vou. Versículo 5, ele ama o Senhor, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Agora você vê, quem não é o justo, quem não é o reto, segundo a descrição das Escrituras, não consegue enxergar isso. Olha ao seu redor, olha, a terra, na verdade, não está como eu achava que ela deveria estar. As situações não estão como qualquer pessoa com bom senso desejaria. Olha ao seu redor, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta tragédia, né? Mas aquele que ama a retidão, aquele que ama a justiça, aquele que por causa disso, então, ele ama o Senhor e a sua lei, ele reconhece que, na verdade, nesse mundo decaído, que deu as costas ao seu Criador, a bondade do Senhor está em toda parte. Porque o Senhor poderia, com muita justiça, ter simplesmente precipitado todo mundo no juízo. Ele não teria deixado de ser Deus nem 1 milímetro. A sua bondade, a sua justiça não teriam sofrido nenhum arranhão, nem mínimo. A sua perfeição não teria sido abalada em nada. E, no entanto, o que o Senhor faz é preservar a vida, é compensar a pecaminosidade humana, e, além disso, salvar pecadores desse grupo, trazendo-os para perto de si. Então, quando aquele que se aproxima de Deus é instruído nessas coisas, ele olha ao redor e diz, na verdade, o mundo não é justo. O mundo é misericordioso. Porque talvez você já tenha ouvido assim, essa expressão, né? Alguém muito amargurado, ou alguém que se julga mais experiente, né, e tentando até alertar uma pessoa mais nova, dizendo, olha, o mundo não é justo não, camarada. O mundo não retribui, às vezes, você tenta, faz as coisas certas, e aí você sofre e tal, e diz, o mundo não é justo, né? O mundo é injusto. Não, o mundo não é justo. Se fosse justa a existência, todos nós estaríamos debaixo do juízo de Deus, todos nós estaríamos já experimentando a justiça eterna de Deus. Mas o mundo não é injusto. Não do lado de Deus. A injustiça acontece aqui entre nós. Na verdade, o mundo é misericordioso. A existência é misericordiosa. Porque Deus, ao invés de exercer a sua justiça plena imediatamente, ele é longânimo, é bondoso, convidando todos à salvação, ao arrependimento, ao perdão dos pecados, de tal sorte que Pedro chega a dizer, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. É por isso também que o profeta diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque a morte do ímpio não dá nenhum prazer a Deus, primeiro porque ela é um assinte, ela é uma afronta ao Senhor. E segundo, porque se perde aquela pessoa. Já a morte do santo, a morte do justo, o que diz o salmista? É preciosa aos olhos do Senhor. Porque cada vez que um justo fecha os olhos nessa existência, o Senhor diz, meu filho está vindo para casa. A visão da morte do outro lado, irmão, do lado do céu, do lado da eternidade, do lado de Deus, é muito diferente da nossa visão aqui. Então esse é o ambiente do justo, é para lá que ele vai, e é para lá que ele chama os outros, ele diz, vamos tocar bem, vamos exaltar o nome do Senhor, cai bem, é adequado, fica bem o louvor nos lábios daquele que busca o Senhor. E aí ele parte para aquilo que toda a Escritura ensina a respeito de Deus, a respeito de toda a base de autoridade, é quem criou o quê? Versículo 6 em diante, os céus por sua palavra se fizeram. Eles não se fizeram sozinhos, eles se fizeram por causa da palavra de Deus. Deus ordenou, passaram a existir. Pelo sopro de sua boca, tudo que constitui o céu, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. O mar sempre é usado, essa figura, né? E como Deus controlando, o mar sempre sujeito ao Senhor, porque o mar sempre nos assombra, irmãos. Pega o Salmo 107, por exemplo, e entre muitas coisas que acontecem ali, vai dizer, aqueles que navegam sobre o abismo do Senhor, que navegam nas grandes ondas, eles veem as obras de Deus, e aí quando se levanta uma tempestade, eles andam como bêbados, como ébrios ali, lançados de um lado para o outro, sem nenhum tipo de esperança, até que eles clamam o Senhor vem e os salva. Se você já viu o mar revoltado,
Então você compreende bem o que eu estou dizendo. As grandes vagas, tudo isso debaixo do controle de Deus. O Senhor Jesus, no lago de Genezaré, ele simplesmente manda tudo se acalma. E a pergunta que acontece na mente dos discípulos qual é? Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O salmista já dava a resposta, né? Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. E qual é a razão para isso? Coisa óbvia. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. No Apocalipse vai se dizer a mesma coisa, que o Senhor deve ser honrado, deve ser louvado, deve ser glorificado. Pois tu criaste todas as coisas. O Senhor falou e todas vieram a existir. Só por isso, essa é a razão. Esse é o grande ponto onde as pessoas têm dificuldade de se curvar. É a dura cerviz, né? Não se curvam diante do Senhor, não se sujeitam ao Senhor. A razão é única. Ele criou todas as coisas, ele pode fazer o que ele bem entender de qualquer coisa. Só que tudo que Deus faz da sua criação é uma expressão do seu caráter santo, justo e bom. Lidando inclusive com o nosso pecado. O grande problema é quando você acha que o centro do universo deve ser ocupado pela figura humana, que além de não ter criado coisa nenhuma, ainda destrói aquilo que lhe é dado. Seja o próximo, seja o ambiente, sejam os animais que lhe estão sujeitos. Então, as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, elas reconhecem que Deus é digno de ser obedecido, digno de ser temido pela óbvia razão, pela razão simples de que ele criou tudo. É aquilo que o profeta Isaías diz, é aquilo que Paulo diz em Romanos também, fazendo eco ao profeta, não é? Nós somos o barro. Ele faz a xícara, ele faz a vasilha, e a obra feita não pode virar para o seu criador, para o seu idealizador, para aquele que a fez, e dizer, eu não gostei do jeito como você me fez. A tua obra não tem asa, põe uma asa aqui. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, as Escrituras como um todo, apontam sempre para isso. O simples fato de ele ter nos criado é motivo suficiente para que nós nos sujeitemos a ele e o obedeçamos. Aí o versículo 10 passa da criação, Deus como Criador, para o Deus que governa todas as coisas. Né? O próximo parágrafo vai falar sobre isso. Né? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Veja, a ideia não é que Deus é um desmancha-prazeres. Você pode ter essa ideia assim no primeiro. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está dizendo é o seguinte: os desígnios das nações, o conselho dos povos, vai tão bem, vai de vento em popa, tanto quanto Deus permita que eles vão. É Ele quem controla isso. Ele tem o poder para frustrar os desígnios das nações. Ele tem o poder para anular os intentos dos povos. Quando as coisas prosseguem, mesmo numa direção que não seja agradável aos nossos olhos, é Deus ainda que está deixando a coisa chegar lá para algum propósito seu, mas é Ele quem controla isso. Então, Ele que é o Criador, também é o governador. Ele que cria, Ele também domina sobre todas essas coisas. Por isso, o versículo seguinte fala que, enquanto as nações e os povos dependem da aprovação de Deus, dependem da permissão de Deus para que os seus intentos, para que os seus desígnios aconteçam, o mesmo não acontece com o Senhor. O versículo 11 diz, o conselho do Senhor, ao contrário, não depende de ninguém, não depende de nada, ele dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Não tem ninguém que avalie, que faça a crítica, não tem ninguém que se interponha, não tem ninguém que diga, eu vou deixar seguir ou não. Não tem. O Senhor controla todas as coisas e não é controlado por ninguém. O Senhor anula desígnios, o Senhor frustra intenções, mas os seus desígnios, os seus intentos não são frustrados por ninguém, eles permanecem eternamente. Além disso, eles não precisam ser aperfeiçoados, eles não precisam ser alterados, eles permanecem. Eles não carecem de melhoria. Eles simplesmente estão e continuam. Né? Por isso o versículo 12, que não deve ser separado do versículo 10 e do versículo 11, embora você, na sua vida de crente, já tenha encontrado esse versículo sozinho. Né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A gente pega metade do versículo, coloca ele lá e é bonito.
E encerra uma certa verdade, né? Aquele grupo, aquela nação, aquela etnia, aquele povo que reconhece a Deus como Senhor, certamente será um povo abençoado. Mas no texto do Salmo 33, a ideia é essa. Se as nações, se os povos têm seus desígnios, suas intenções dependentes de Deus, e se Deus, por seu lado, não depende de ninguém, os seus desígnios, suas intenções permanecem para sempre, então qual é a dedução lógica? Que feliz é a nação, e eu prefiro a expressão antiga, bem-aventurada, porque ela fala de progresso, ela fala de caminhada, ela fala de ventura, né? Ela fala de viagem, ela fala de peregrinação, a versão que nós temos que usa feliz, parece uma coisa já estável. Aconteceu ali? Não. A ideia mesmo do termo hebraico é essa, bem-aventurado. A aventura continua, né? O caminho, a peregrinação continuam. E na medida em que você vai progredindo na sua caminhada, na sua peregrinação aqui, você tem ao seu lado aquele cujos propósitos, cujos desígnios não podem ser frustrados. Todos os que estão à sua volta dependem de que Ele não anule os desígnios, de que Ele não frustre as intenções. Mas se você está com o Senhor, se Ele é o seu Deus, então você caminha ao lado daquele cujos propósitos não podem ser frustrados. Essa é a ideia. E se você olha na segunda metade do Salmo, que nunca é lembrada, né, você vai ver que a ideia do autor não é dizer que qualquer nação simplesmente, mas da nação com quem Deus fez aliança. A nação com quem Deus pactuou. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. A referência é uma referência ao povo de Israel. À nação do pacto, ao povo da aliança. Por extensão, como eu disse, toda nação que declara Deus como seu Senhor, ela é realmente bem-aventurada. Mas no contexto histórico imediato, tem-se em vista o próprio povo de Deus que foi escolhido por Ele, trazido como sua herança, né? E ele prossegue, o autor prossegue no versículo 13, e é interessante que tanto o versículo 13 como no próximo parágrafo, no verso 18, a perspectiva é a mesma, o Senhor olha. Então, Deus que cria, e que por causa disso já é digno de ser obedecido, Deus que governa e é abençoado, então, aquele que, na sua peregrinação, tem o governante do universo como seu Deus, é o Deus que olha, e o seu olhar, porém, é diferente, é diferenciado. Ele criou, ele governa e ele agora olha. Como é que Deus olha para a sua criação? Duas formas. Primeiro, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Obviamente, não se tem em vista aqui que Deus está em algum lugar físico, num trono físico, sentado de lá, com algum tipo de telescópio, binóculo, ou seja lá o que for, tentando olhar. A ideia é de que Deus, que governa todas as coisas, que não precisa se movimentar para fazer isso, não é como eu, como você, se a gente quer ver uma vista bonita, você quer saber o que seu filho e sua filha estão fazendo naqueles momentos tenebrosos, perigosos, angustiantes, quando o silêncio toma conta da casa. Nada mais perigoso do que ter criança em casa e ficar muito silencioso, não é? É silencioso, alguma coisa que não deve ser muito boa está acontecendo, né? Eu lembro de uma amiga que, depois desse período perigosíssimo de silêncio, ela foi descobrir os filhos lá, bebendo detergente, felizes da vida, debaixo da pia. Parecia que estava bebendo um suco bem gostoso, né? Ingerindo detergente para lá e para cá. Você imagina como é isso. Então, eu e você temos que sair, vai lá olhar o que está acontecendo, vai ver o que está acontecendo lá. Deus não precisa fazer isso. A ideia é essa. Ele tem completo domínio, ele observa tudo, ele sabe tudo. Por isso essa expressão é colocada desse jeito. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele, o Senhor, que forma o coração deles, que contempla todas as suas obras, não tem nada escondido. Ele vê o que eles fazem, ele vê o que eles pensam. Ele os vê por fora, ele os vê por dentro. Como o Senhor disse a Samuel, o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não é?
Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. A ideia aqui não é que Deus está olhando com mau humor, não. A ideia não é de que Deus está olhando aqui para juízo. A ideia é que você está diante dele, aqui a visão é geral, não é? Está olhando para todo mundo, indiscriminadamente, a visão é geral, e de que você está ali diante dele, de que todos estão diante dele, que ninguém pode se ocultar dele, ninguém pode se esconder dele, não há lugar para você ir. É longe, como diz Salmo 139, não tem, para onde eu vou fugir do teu espírito? Não tem. Não tem lugar. Eu posso ir profundo para o abismo, eu posso subir ao mais alto céu, eu posso me esconder no horizonte, lá a tua mão vai me achar, não tem jeito. Tudo está nu, tudo está patente, como diz a Escritura, diante daquele com quem havemos de tratar. Por isso que é bom, irmão, quando a gente vem para a luz logo, né? O Senhor Jesus disse, todo aquele que ouve as nossas palavras, as minhas palavras, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então não tem poder, não tem câmara, né? aquele lugar mais íntimo da casa, onde você se esconda de Deus. Isso não existe. O rei da Síria ficou muito chateado porque ele achou que tinha alguém entregando tudo que ele planejava fazer contra o rei de Israel. Até que alguém disse lá, não, o profeta que está lá em Samaria, o que você fala dormindo lá na tua cama, né, dormindo lá, né, o que você fala lá, ele vai e conta para o rei de Israel. Porque não é o profeta, é Deus que fala para o profeta. Não é? Então, ninguém se coloca fora do alcance de Deus. Ninguém se coloca fora da autoridade de Deus. Não importa se ela reconheça Deus como autoridade ou como rei, não importa se ela é um rei, se ela é um guerreiro valente, se ela tem um grande exército, ninguém se livra do que quer que Deus lhes queira fazer. Todos estão à sua disposição e Ele usa como Ele bem entender. Demos graças a Deus porque Ele é bom e justo, né? Já pensou se Ele fosse injusto e mau? Ele é bom e justo. Aí o versículo 18 novamente fala que Deus olha, só que agora ele faz uma percepção uma análise mais específica do olhar de Deus. Antes foi uma análise geral, agora uma análise mais específica. Eis que os olhos do Senhor, aqueles olhos, né, do Senhor que olha dos céus, vê todos os filhos da terra e tal, todos os filhos dos homens, tá? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ele olha todo mundo, ele vê todo mundo está à sua disposição, ninguém foge do seu olhar. Porém, Deus reserva um olhar diferente para aqueles que esperam na sua misericórdia, para aqueles que o temem. Né? E para quê? O texto diz, verso 19, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O Senhor que administra o mundo como bem convém, administra o mundo para o bem do seu povo. Essa é a hora que você diz glória a Deus, aleluia, aquele negócio todo. Esse é o grande cântico do Apocalipse. Quando no capítulo 5, o Cordeiro é apresentado, e o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está sobre o trono, e se prepara para abrir os seus 7 selos, o que significa que o livro será aberto, todos os entes presentes, todos os seres presentes começam a explodir em louvor, partindo da proximidade do trono e para os lugares mais distantes do universo, todos começam a exaltar o nome de Deus e do Cordeiro ali, porque o que acontece a partir do capítulo 6 em diante, quando o primeiro selo é aberto, com tudo o que acontece, e você tem visões de guerra e de morte e de peste e tal, mas tudo o que acontece, acontece para o bem da igreja. A igreja é guardada. A ideia do livro de Apocalipse, irmãos, não é fazer com que você conheça a agenda secreta de Deus, não. A ideia é de que passe você pelo que você estiver passando, Deus está controlando aquela circunstância para o bem do seu povo. Às vezes elas podem parecer terríveis, por isso aquelas descrições terríveis lá no Apocalipse, mas Deus está perto. Você está na fornalha de fogo ardente, o 4º homem está lá com você. Você está sendo espancado no meio de Jerusalém, mas o Senhor está ali ao seu lado.
Você está sendo apedrejado, como foi com Estevão, nos seus últimos instantes, quando você, com o único olho que sobrou, consegue olhar alguma coisa, o que você vê é o céu aberto, o Senhor Jesus de pé para receber você. Isso faz com que qualquer pedra... Eu sempre imaginei aquele texto lá de Estevão dizendo assim, gente, acerta logo, acerta essa pedra na cabeça, no meio da cabeça. Você está acertou no braço de novo, o braço no morro assim, eu quero ir para lá. Por que você não acerta isso de uma vez? E quando você tem essa percepção que você quer, é o Senhor Jesus, e quando a gente consegue perceber quem é Ele, o valor que Ele tem, então nada mais importa, você não está mais ligando, não quer mais nada dessa vida. Tudo que parece para você de mais precioso, de mais prazeroso, fica sem gosto. E, na verdade, você vai descobrir que Ele é quem deu gosto, Ele é quem deu cor a tudo mais depois que você o conheceu. É o justo que olhou a terra agora de outra forma, olhou o mundo de outra forma, é Ele que diz, o meu lugar é onde o louvor de Deus está acontecendo, é onde Deus está sendo exaltado, é para lá que eu vou. Então o Senhor, que dispõe de todas as coisas, olha para o seu povo, para os que o temem, para os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, para, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. E o salmista, como não é bobo nem nada, termina o salmo fazendo declaração que eu também faria, que você também iria fazer depois de pensar tudo isso. Já que é assim que ele olha para aqueles que o temem e esperam na sua misericórdia, então em que grupo eu quero estar? Versículo 20. Nossa alma espera no Senhor. Ora essa. É nesse grupo que eu quero estar. Eu não quero estar no grupo que não espera no Senhor, que não teme, que não espera na sua misericórdia. Eu quero justamente estar nesse grupo. Nosso auxílio e escudo. É isso que eu quero. É isso que o justo quer. Se é assim, o maior ato de sabedoria é eu me colocar justamente ao lado do Senhor. Nele, no Senhor, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Confiamos no seu ser, confiamos no seu caráter, confiamos em quem Ele é. E o Salmo termina com essa oração que é uma bênção colocada sobre todos nós que estamos reunidos aqui, tocando bem, tocando com arte, com júbilo, né, exaltando o nome do Senhor, cantando um novo cântico. Não foi assim que a gente começou? Esse é um ambiente que toda essa reflexão está acontecendo nesse ambiente. Então, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Senhor, nós somos os que esperamos em ti. Você que tem lido a Bíblia com o grupo da igreja aqui de leitura das Escrituras, chama a sua atenção o fato de que todos aqueles homens e mulheres, todos aqueles personagens ali, pelo menos muitos deles, né, eles são apresentados como pessoas que temem ao Senhor, pessoas que andam em todos os caminhos do Senhor, não é? Assim, e de repente você lê isso e vem à sua mente algo que você acabou de ler a respeito das mesmas pessoas e como elas se desviaram de Deus em algum momento, como elas cometeram algum erro, não é? Está ali assim, mas como Davi, que andou em todos os meus... Você não fez, e Deus usa como comparação, né? Você, fulano, não fez como Davi, meu servo, que andou em todos os meus caminhos. Espera aí, tem uma outra coisinha que Davi fez assim que... né? O grande tema, tanto nos livros de Samuel como nos livros de Reis, que na verdade são uma obra só, em 4 volumes, né? O grande tema, irmão, é que você vai perceber sobre esses, de quem se fala isso, são aqueles que, apesar dos seus erros, apesar das suas imperfeições, nunca buscaram outros deuses. Eles erram, eles cometem erros morais, eles cometem erros de desobediência, mas eles se tornam ao Senhor. É fantástico, é maravilhoso o fato de Davi sair perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, não é? E várias vezes ele diz assim, não, bom, o Senhor que decide o que fizer comigo, eu estou nas mãos dele. Eu estou nas mãos dele. Faça o Senhor o que ele quiser comigo. Eu não vou fugir dele, eu não tenho para onde ir, eu não quero ir para outro lugar, mesmo que ele resolva trazer juízo sobre mim por causa disso que eu fiz ou aquela outra coisa. Ele ainda é o meu Deus. Se o Senhor permitir que os homens me façam alguma coisa,
eu ainda estarei na presença dele. Sem permitir que algum inimigo tenha poder sobre mim e me mate, eu vou estar na presença dele depois disso também. Então, essa é a diferença. Não é que essa pessoa olhe para si mesma e diga, olha, veja como eu sou reto, perfeito nos caminhos do Senhor e tal. Não, ele não olha para a sua justiça própria, ele olha para a misericórdia de Deus. Mesmo quando Davi, escrevendo nos Salmos, ele diz assim, o Senhor atentou para a minha justiça, ele não achou iniquidade em mim. Em nenhum momento ele está dizendo que ele não comete erros, em nenhum momento ele está dizendo que ele é perfeito sem nenhuma mancha. O que ele está dizendo é o seguinte, aconteça o que acontecer comigo, cometa eu o erro que eu vier a cometer por causa da minha fraqueza, eu permaneço na presença dele. Se eu tiver que fugir, eu vou fugir para ele. Se eu tiver com medo dele, eu vou fugir para ele. Se eu me envergonhar das coisas que eu fiz, eu vou acabar na presença dele de um jeito ou de outro. Isso é tão gostoso, tão seguro, que mesmo no momento em que Davi tenta esconder o grande pecado que a gente diz, né, da vida de Davi, quando ele mata um homem e adultera com a mulher desse homem, Deus não deixa Davi se afastar. É interessante aquela narrativa, quando o último verso, depois de tudo que Davi fez, quando ele fechou, amarrou direitinho, né? Bom, consegui pelo menos, o sujeito está morto, ela está grávida, agora eu trago ela, pronto, fechou, bonitinho e tal. Você se lembra do a última frase do capítulo? Porém, isso que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor, que você viu, atuam de duas formas, né? Está vendo tudo. Não tem rei que escape disso. Mas ele olha para aqueles que o temem, e Davi teme ao Senhor. Não pensa que quando Davi erra, ele deixou de temer ao Senhor. Ele errou, ele cometeu um erro. Ele é pecador, ele cometeu um erro gravíssimo. Não foi um erro qualquer, não. Mas não pense que ele abandonou o Senhor por causa disso. É por essa razão que, diferentemente de Saul, quando o profeta vem e diz, tu és este homem, qual é a palavra de Davi? Pequei contra o Senhor. Não tem desculpa, não tem isso. Não, Senhor, é que eu estava tentando, o Senhor sabe, a carne é fraca e tal. Não, pequei contra o Senhor, ponto. O Senhor faça o que bem lhe aprouver. É por essa razão que quando Deus diz, eu ouvi a tua oração, você não vai morrer, mas porque você fez com que meu nome fosse difamado, o filho que você gerou dessa mulher, ele vai morrer. Aí o que Davi faz? Davi vai e começa a jejuar e clamar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Davi está dizendo assim, eu não tenho o menor direito, eu sou o último da terra para pedir qualquer coisa a Deus, eu não tenho nada. Mas se tem alguém que eu possa pedir alguma coisa a respeito disso ou de qualquer outra coisa, é ele mesmo. Ele vai à presença de Deus. E ele busca o Senhor e ele não come, ele fica em jejum e tal, ali diante do Senhor. Pode ser, pode ser. O Senhor mantém o que ele diz. A criança morre. Aí quando os servos de Davi, muito temerosos, chegam lá e ficam assim e tal, e Davi pergunta, morreu a criança? Morreu. Ok. Manda preparar minha comida, eu vou tomar um banho. Como? Irmão, eu acho isso perfeitamente adequado àquele que teme ao Senhor, que conhece o Senhor. Você erra, você pode cometer um erro grave, você vem para o Senhor. Você volta para o Senhor, você se sujeita ao Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo? O que o Senhor fizer, vai estar bom, vai estar certo. Contanto que o Senhor nunca me afaste da presença do Senhor. Não foi isso mesmo que Davi orou no Salmo 51? Não retires de mim o teu Espírito. A gente faz uma celeuma, né? O Espírito Santo pode sair, o Espírito Santo... É uma discussão que nunca passou pela mente de Davi. O que ele está dizendo, Senhor? O Senhor tirou de Saul o teu Espírito. O Senhor tirou de Saul a comunhão. O Senhor nunca mais respondeu a Saul, nunca mais houve comunhão. Quando Saul procurou, o Senhor ficou em silêncio. Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser comigo, mas não se afaste de mim. Esse é que é o ponto. O que realmente, no final das contas, o que importa para mim, apesar de todo esse troço horrível que eu fiz, é que o Senhor ainda esteja comigo. O Senhor está sempre ao meu lado. Estando Ele à minha direita, nunca serei abalado. Escreve ele no Salmo 16.
É por isso que nós que nos reunimos e convidamos outros justos a louvar ao Senhor e a exaltar o seu nome, que dizemos, aqui está o lugar apropriado, aqui é o lugar adequado para a gente, né? O lugar do louvor do Senhor. É por isso que nós terminamos dizendo, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Irmão, aconteça o que acontecer na sua vida, e se o pecado atinge você, e se o inimigo obtém alguma vitória sobre você e tal, volte-se para Deus. Não cinicamente, porque Deus está olhando o teu coração, mas volte-se para Deus. Confesse o pecado, abandone o pecado e permaneça na presença de Deus. Coloque, Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser comigo. Contanto que o Senhor nunca me afaste do Senhor mesmo. Só isso. Se isso estiver garantido, o resto não tem problema. Que Deus nos abençoe, irmãos.